No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou responder uma pergunta do André, que diz assim: no momento de tomarmos uma decisão na vida, como sabermos se estamos seguindo realmente a vontade de Deus ou somente a vontade própria, né? Ele diz a vontade de nossa alma. Bom, André, eu te sugiro que veja aqui no próprio canal, eu fiz vários vídeos sobre esse tema da vontade, mas particularmente eu fiz uma semana de lives que estão aqui, são as lives de 46 a 49. E também fiz uma outra, já agora nessa temporada aqui, que é o episódio número 7 dessa temporada, que fala sobre a conformidade com a vontade de Deus. Então, parte desta questão está respondida já nesses vídeos. Mas, de qualquer forma, eu vou ainda tecer alguns comentários e também ler aqui um trecho do Orígenes, em que ele faz uma distinção muito interessante aqui, que às vezes nos escapa. Então, como eu já disse num outro vídeo, a vontade de Deus, a tradição faz uma distinção entre a vontade significada, ou seja, os mandamentos, os conselhos, quer dizer, tudo que Deus explicitamente nas Sagradas Escrituras diz que Ele quer de nós, não é? Que nosso Senhor Jesus Cristo resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas isso é fácil de dizer assim em abstrato, né, em geral. Mas você pergunta, em cada momento que nós temos que tomar uma decisão, não é? Como saber qual é a vontade de Deus? Subentende-se que essa decisão é entre coisas boas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você não vai perguntar se você tem vontade de, digamos, comer um monte de doce, né? Ou seja, se o que não é nem a tua vontade, é o teu desejo, né? Se o teu desejo é de alguma coisa que vai contra a lei de Deus, vamos chamar assim, que é, como, né, diz o Chesterton, né, que os 10 mandamentos são as instruções do fabricante para um ser humano ser aquilo que ele deveria ser, isto não é problema, né? Então imagino que você esteja pensando em possibilidades que você tem boas, né? Movimentos da tua vontade, ou seja, você quer, por exemplo, ajudar os pobres, mas também você quer ensinar o Evangelho, digamos, né? Como foco, vamos dizer, da sua vida. Como saber se a escolha vem da minha vontade ou da vontade de Deus? Bom, isso aí é muito difícil de saber de fato. Então eu dizia, existe a vontade significada, que são os conselhos gerais, os mandamentos, né? E existe as circunstâncias que Deus permite que aconteçam a nós, né? Os acontecimentos em geral, né? Então, entre esses acontecimentos a gente pode inclusive incluir os nossos talentos. Então, a vontade de Deus é que nós façamos frutificar os talentos que Ele nos deu, como está lá na parábola dos talentos, né? Agora, quais talentos ou
Dito de outra forma, eu vou desenvolver, por exemplo, minha capacidade poética, né? Escrevendo poesia ou ensinando poesia ou fazendo letras de música para a liturgia, enfim. Bom, não tem uma resposta, quer dizer, não há um decreto, porque a gente não pode esquecer que a vontade de Deus é que nós também exerçamos a nossa vontade. Claro que de acordo com a vontade de Deus, quando ela é clara para nós, quando Deus nos faz perceber qual é a sua vontade, e a nossa vontade é distinta, né? Bom, nós vamos escolher a vontade de Deus. Mas se nós não temos uma clara mensagem, vamos dizer assim, uma indicação clara do que Deus quer de nós, essas indicações nos vêm da própria situação. E se é indiferente, você vai escolher você vai tomar uma decisão que lhe pareça a que corresponde a um bem maior, vamos dizer assim, né? E que seja mais propícia, vamos dizer assim, à tua santificação, que seja mais, que te ofereça, vamos dizer, maiores possibilidades de fazer o bem. Quer dizer, a vontade de Deus, né, ela é soberana, mas Deus também quer que nós exerçamos a nossa inteligência e a nossa vontade, a nossa liberdade. Então, naquilo que não está claramente significado nas Escrituras, né, e que não é claramente o melhor numa determinada situação, bom, você vai escolher o que lhe parecer melhor, e a vontade de Deus é que, feita essa escolha, você permaneça nela, não é? Que você exerça mesmo, porque a vontade é aquela faculdade em nós que adere a um bem que é captado pela inteligência, não é? Então não confunda a vontade com o desejo. Então, nós vamos discernindo melhor qual é a vontade de Deus na medida em que nós vamos adquirindo ao longo dos anos a virtude da prudência. Existe também um vídeo aqui que eu gravei sobre a virtude da prudência, naquela semana em que falei sobre virtudes. Então a vontade de Deus é que você olhe para a situação, tenha uma certa clareza dos elementos da situação e escolha nessa situação aquilo que lhe parece o bem maior, aquela escolha que vai te propiciar gerar, vamos dizer assim, ou fazer um bem maior, não é? Porque essa vontade do homem naquilo que não é explícito, ela é livre, né? Então Deus quer que você escolha. A não ser, como eu dizia antes, que, bom, claramente, quando Cristo, por exemplo, diz seja feita a vossa vontade e não a minha, em relação ao Pai, na agonia, é porque olhando como homem aquela situação, o cálice que ele vai beber, né? Com o seu olhar humano, vamos dizer assim, ele prefere que o cálice seja afastado. Não ele vai sofrer, quer dizer, humanamente, que aqui é sutil, né? Porque enquanto Deus, Cristo ali, sabe que a paixão, através da paixão, ele vai realizar um bem
superior, inigualável, né? Então, agora como o homem, ele só vê, digamos assim, o sofrimento, só vê o preço que vai pagar, né? Mas a vontade dele, enquanto, vamos dizer, inteligência humana, razão humana que observa a situação, prefere um bem que não é, vamos dizer, que ele, enquanto homem, não vê na situação, porque este bem só é possível ver com o olhar de Deus, né? Então, só com a vontade do próprio Pai, né? Não sei se é um bom exemplo, porque, na verdade, é uma situação ali, vamos dizer, atípica, né? Mas no nosso caso, quando nós vemos que há um bem a conquistar, digamos, né? E você percebe que há um bem maior a conquistar, mas que não seria aquele que humanamente você escolheria, mas a própria visão da situação te mostra um outro bem maior, que seria a vontade de Deus, aí você escolhe o bem maior. Como se a vontade lá do Cristo e a nossa vontade levam em conta a nossa particularidade, enquanto a vontade de Deus está levando em conta outros fatores que transcendem a nossa visão, né? Deus nos criou livres e, portanto, e aqui entra o que eu dizia que eu queria ler um trechinho do Orígenes, onde ele faz uma distinção, né? Ele está entre a divina providência e a vontade de Deus, que é um negócio que às vezes as pessoas não compreendem com muita clareza, que elas dizem, se a vontade de Deus é o bem do homem, como é que ele permite o mal, né? E isso tem uma confusão entre vontade e providência, né? A vontade de Deus é de fato que nós não façamos o mal e que o mal não exista no mundo. Porém, o mal entra no mundo por uma escolha da vontade humana, né? O homem escolhe porque ele é livre, então ele comete um pecado por escolha, ou seja, o mal entra no mundo, nós fazemos o mal e isto vai contra a vontade de Deus, né? Porém, isto ainda está sob a sua providência, vamos dizer assim. Não é? Quer dizer, ele vai ordenar as coisas de acordo com os atos que você faz. Então, mesmo o mal, como diz São Paulo, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus é capaz de transformar o mal em bem, não é? Pela sua providência, que é o governo. Todas as coisas, como diz o Orígenes aqui, mas toda a tradição diz isso, né? Tudo aquilo que acontece segundo, né, a providência divina. Deus está governando o cosmos o tempo todo. Então, como é que ele não impede o mal? Ele não impede o mal porque ele teria que, para impedir uma ação livre de um ser humano, ele teria que tirar essa liberdade, ele teria que reduzir o ser humano a um bichinho, ou a um mecanismo que só fizesse o bem, não é? E ele nos fez livres. Então, amar a Deus, se a gente amasse a Deus por necessidade, ou seja, se a gente fosse feito de tal forma que não poderíamos não amar a Deus, não é? Nós não pecaríamos, mas também nós não seríamos humanos, porque nós não teríamos uma vontade livre, no sentido de nós não poderíamos escolher algo contra Deus, né? É como você pensar em uma relação entre pai e filho, ou entre namorados, não é? Em que o amor não é gratuito. É um amor, vamos dizer assim, necessário, quer dizer,
alguém que te ama mesmo contra os seus desejos, vamos dizer assim, na verdade é uma impossibilidade, porque o amor é uma escolha, né? Então, amar um amor que não fosse uma escolha não é propriamente amor. É uma obsessão, talvez, um desejo mecânico. Então, a liberdade do ser humano é um valor mais alto, não é, do que um simples cumprimento da vontade de Deus sem escolha, como fazem os animais, como fazem as plantas, os planetas, etc., né? Então é isso. Eu sei que eu não te respondi propriamente, porque em cada situação, a vontade de Deus é que você tente entender a situação em que você se encontra, né, e escolha aquela ação, aquela direção que lhe pareça segundo a sua inteligência e de acordo com tudo que você sabe sobre a vontade de Deus significada, seja aquela que lhe pareça resultar num bem maior. Tá bom? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até amanhã.